Bom, a minha proposta, irmãos, é o que eu estou chamando provisoriamente de teologia bíblica físico-contextual. O que eu chamo de teologia bíblica físico-contextual? Se vocês olharem bem, eu posso dizer que 20% da Bíblia são doutrina. 20%. 80% da Bíblia são descrições históricas, geográficas, usos e costumes, casos emblemáticos. Pode olhar, 80% da Bíblia. E, normalmente, nós negligenciamos os 80% da Bíblia, ficando só com aquela parte que é doutrina, correndo o risco até de não entender bem essa doutrina por negligenciar os 80%. Então, é importante para os irmãos que estudam a Bíblia ter sempre em mente uma linha do tempo, um mapa, um contexto em que aquela passagem foi dada. Se o Espírito Santo inspirou o profeta a dizer que ele foi prisioneiro na ilha de Patmos, isso tem uma razão de ser. Por que na ilha de Patmos? Será que teria sido diferente se fosse na ilha de Socotra? Se fosse na ilha de Creta? Será que... Por que João fala que ele foi prisioneiro pelo testemunho do Senhor? Normalmente a gente fica tão ávido por saber o que o Apocalipse está dizendo, a gente passa por cima disso. E há um contexto, por isso que eu chamo de físico contextual, há um contexto muito grande que ajuda até a explorar bastante a Bíblia. Eu vou dar um resumo aqui introdutório antes de entrar no capítulo 13, apenas lembrando que o pessoal pode mandar perguntas aqui pelo chat, parece, ou comentários, se você está gostando, convidar outras pessoas, tá bem? E eu estou feliz que o número só está subindo de pessoas conosco aqui. Vou dar umas 2 ou 3 informações históricas para ajudar os irmãos. O imperador que enviou João para a ilha de Patmos foi Domiciano. E por que para a ilha de Patmos? Olha nessa foto que está aí, você está vendo uma estátua de um homem com um braço assim, a cabeça. Essa é a estátua do imperador Domiciano, aquele que mandou João para a ilha de Patmos. E logo abaixo da estátua de Domiciano, você tem uma estátua de uma mulher caída. Essa estátua é da famosa Artemis, ou Diana, dos Efésios. E essa estátua foi encontrada na cidade de Éfeso. Agora, olha que interessante. Até a época de Domiciano, os imperadores romanos eram adorados como deuses após a sua morte, tão somente após a sua morte. Domiciano quis mudar a lei. Ele quis modificar a lei para que ele fosse adorado não apenas depois de morto, mas enquanto vivo. Nem Nero havia feito isso, nem Calígula, esses terríveis imperadores. O primeiro imperador romano que queria colocar um decreto para ser adorado em vida era Domiciano. E você sabe, quando um político quer colocar uma emenda, alguma coisa, ele conta com os colegiados ali, os partidos, os políticos. A cidade que ofereceu maior força política para Domiciano foi a cidade de Éfeso. Então, quando Éfeso entrou naquela troca política ali, Domiciano deu para Éfeso status regional. E Éfeso deu para Domiciano o apoio político para conseguir aprovar no parlamento romano, ali justamente naquele lugar, no Senado romano, a lei onde ele poderia ser adorado como Deus em vida. Havia em Éfeso um pastor cristão chamado João, que era discípulo de Jesus. João se opôs a isso. E, por se opor a isso, Domiciano tentou matar João. Nós não temos essa parte na Bíblia, mas a tradição apostólica posterior conta que João foi jogado vivo num tacho de azeite fervendo, mas sobreviveu. Então, Domiciano manda João como um exílio para a ilha de Patmos. E sabe por quê? Não é porque João foi para Patmos ter trabalhos forçados. É que em Patmos ficava, pode passar o próximo, Sam, um templo principal da deusa Artemis. O principal templo da deusa Artemis ficava na ilha de Patmos. Então, quem já foi a Patmos não vê os restos desse templo, porque ele fica embaixo de onde tem um monastério, lá em cima, no topo da ilha. É como se você quisesse castigar um missionário por ele pregar contra algumas questões do islamismo, e você manda que ele vá morar agora em Meca, ali em frente a Caaba. Entenderam por que João foi para lá? Agora, João, quando escreveu aquelas mensagens que o Espírito Santo deu para João, João tinha um conforto para a igreja ao longo dos séculos e também para o seu século. Então, João tinha que usar imagens, metáforas, símbolos, que também transmitissem alguma mensagem para o povo daquela época. Então, vou dar um exemplo apenas. Vocês estão vendo aí uma moeda, essa moeda é de Domiciano, justamente o
o Domiciano que mandou João para a ilha de Patmos. Você tem o rosto do imperador de um lado, e do outro lado vocês têm a propaganda política de Domiciano. Você se lembra? Eu disse que Domiciano queria se proclamar Deus ainda em vida. E olha o que ele coloca no verso da moeda dele. Essa moeda estava em circulação quando João estava como prisioneiro na ilha de Patmos. O Domiciano se coloca como uma criancinha, um bebezinho, escreve em latim Divus Filho, César, filho de César e filho de Deus, e a criança está brincando com 7 estrelas nas suas mãos. Pode contar aí, tem 7 estrelas. Com base nessa moeda, faz todo sentido que Jesus use para João que símbolo? Ele aparece no Apocalipse como aquele que segura nas suas mãos as 7 estrelas. Ou seja, ali você tem uma antipropaganda romana. É como se Jesus falasse para João, diga para a igreja que quem é o verdadeiro Filho de Deus não é Domiciano, sou eu, não é o imperador de Roma. Em segundo lugar, não é ele que brinca com as estrelas no céu de acordo com as moedas. Eu que retenho as 7 estrelas. E ao mesmo tempo, essas estrelas que eu seguro, João, são os mensageiros das 7 igrejas para as quais você vai mandar as mensagens.